A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, na então Capitania de Minas Gerais, foi um dos primeiros e mais emblemáticos movimentos de caráter republicano e separatista no Brasil colonial. Motivados pelos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, pela crise econômica da mineração e pela inspiração nos ideais iluministas e na independência dos Estados Unidos, um grupo de intelectuais, militares e membros da elite local conspirava para proclamar uma república independente. Entre seus planos estavam a criação de uma universidade, a liberdade econômica com o fim do monopólio português e a implantação de instituições republicanas. Embora o movimento tenha sido descoberto antes de se concretizar, deixando Tiradentes como mártir, símbolo da luta pela liberdade, o que teria acontecido se a Inconfidência tivesse vencido? Este vídeo explora como seria o Brasil se essa revolução tivesse triunfado, imaginando suas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, e o impacto que teria tido na formação do país que conhecemos hoje. Se a Inconfidência Mineira tivesse vencido em 1789, o Brasil teria se tornado a primeira república sul-americana, antecipando em quase um século a proclamação republicana, que só ocorreu em 1889. O sistema político idealizado pelos Inconfidentes baseava-se no modelo dos Estados Unidos, com a implantação de uma república federativa que começaria em Minas Gerais e se expandiria para outras capitanias. A capital seria estabelecida em São João del Rei, não no Rio de Janeiro, alterando completamente o eixo político do país. O lema Libertas quae sera tamen, ou seja, liberdade ainda que tardia, simbolizaria os valores fundamentais desta nova nação. O sistema previa eleições anuais e a formação de parlamentos locais subordinados a um parlamento regional, criando uma estrutura democrática descentralizada. Diferentemente do modelo monárquico português, o poder seria exercido pelos cidadãos, através de representação popular. Esta antecipação republicana poderia ter inspirado outros movimentos independentistas na América Latina, posicionando o Brasil como líder nas transformações políticas continentais. O Visconde de Barbacena seria destituído e substituído por um governo provisório formado pelos próprios Inconfidentes. A influência dos ideais iluministas franceses e da recente independência norte-americana moldaria as instituições políticas, criando um precedente democrático no continente. O Brasil republicano do século XVIII seria um laboratório político avançado para sua época, potencialmente influenciando a formação de outras repúblicas americanas. A vitória da Inconfidência Mineira provocaria uma transformação econômica radical no Brasil colonial. O fim do monopólio comercial português abriria as portas para o livre comércio internacional, permitindo que o Brasil estabelecesse relações comerciais diretas com outras nações, especialmente França e Estados Unidos. A proibição de manufaturas seria imediatamente revogada, incentivando a instalação de indústrias têxteis, metalúrgicas e de beneficiamento de produtos agrícolas. Vila Rica se tornaria um centro industrial pioneiro, com fábricas manufatureiras produzindo desde tecidos até instrumentos de mineração. A criação de uma Casa da Moeda própria permitiria ao país controlar sua política monetária, estabelecendo uma economia nacional independente. O desenvolvimento de uma economia diversificada reduziria a dependência exclusiva da mineração aurífera, já em declínio na época. Os Inconfidentes planejavam incentivar a agricultura de subsistência e comercial, criando um mercado interno robusto. A eliminação dos pesados impostos coloniais, como o quinto e a derrama, liberaria capital para investimentos produtivos. O Brasil poderia ter desenvolvido uma burguesia industrial nacional já no final do século XVIII, antecipando em décadas o processo de industrialização. A integração econômica entre as regiões seria facilitada pela construção de estradas e pela modernização dos transportes. Esta revolução econômica precoce posicionaria o Brasil como uma potência industrial emergente nas Américas. A questão da escravidão representava um dos pontos mais complexos e controversos do projeto Inconfidente. Embora não houvesse consenso absoluto entre os conjurados, havia uma tendência abolicionista significativa, especialmente defendida por Tiradentes. O movimento previa a libertação gradual dos escravos nascidos no Brasil, criando uma nova categoria de cidadãos livres. Esta política abolicionista anteciparia em quase um século a Lei Áurea de 1888, transformando radicalmente a estrutura social brasileira. A necessidade de mão de obra para as novas indústrias e manufaturas criaria oportunidades de trabalho remunerado para ex-escravos e homens livres pobres. A sociedade mineira, pioneira nessas transformações,
desenvolveria um modelo de integração racial mais avançado que o restante das Américas. A criação de uma universidade em Vila Rica democratizaria o acesso à educação, formando uma elite intelectual nacional. O fim das distinções entre portugueses e brasileiros eliminaria as hierarquias coloniais, criando uma cidadania igualitária. A adoção do serviço militar obrigatório integraria diferentes grupos sociais em defesa da nova república. As ideias iluministas de igualdade e fraternidade se traduziriam em políticas sociais progressistas. A mobilidade social aumentaria significativamente com o fim das restrições coloniais de ocupação e profissão. O Brasil republicano do século XVIII seria um laboratório de inovação social, criando uma sociedade mais justa e igualitária que serviria de modelo para outras nações americanas. A vitória inconfidente provocaria uma revolução educacional sem precedentes no Brasil colonial. A criação da primeira universidade brasileira em Vila Rica, atual Ouro Preto, anteciparia em décadas o desenvolvimento do ensino superior no país. Esta instituição se tornaria um centro de difusão das ideias iluministas, formando uma geração de intelectuais brasileiros comprometidos com os valores republicanos. O currículo universitário incluiria não apenas as disciplinas tradicionais, mas também engenharia, medicina e ciências naturais, áreas essenciais para o desenvolvimento nacional. A literatura e as artes floresceriam sob a inspiração dos ideais de liberdade, com poetas como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, se tornando os precursores de uma identidade cultural nacional. O fim da censura portuguesa permitiria a livre circulação de livros e ideias, acelerando o desenvolvimento intelectual da colônia. Bibliotecas públicas seriam estabelecidas nas principais cidades, democratizando o acesso ao conhecimento. A imprensa livre nasceria com quase meio século de antecedência, permitindo o debate público e o desenvolvimento da opinião política. A educação básica seria expandida para atender às necessidades da nova sociedade industrial e democrática. O Brasil desenvolveria uma identidade cultural própria, libertando-se dos padrões impostos pela metrópole portuguesa. A valorização das tradições locais e regionais criaria uma rica diversidade cultural nacional. Esta transformação educacional e cultural posicionaria o Brasil como um centro de irradiação intelectual na América Latina. O sucesso da Inconfidência Mineira alteraria dramaticamente o equilíbrio geopolítico sul-americano. Como a primeira república independente do continente, o Brasil inspiraria outros movimentos de independência, antecipando o fim do sistema colonial espanhol e português nas Américas. A aliança com os Estados Unidos e a França forneceria apoio militar e diplomático essencial para a consolidação da independência. O Brasil republicano se tornaria um refúgio para revolucionários de toda a América Latina, funcionando como base de operações para movimentos independentistas. A influência dos ideais democráticos brasileiros aceleraria os processos de independência na Argentina, Chile, Venezuela e outras colônias espanholas. Portugal perderia sua principal fonte de riqueza, o ouro brasileiro, provocando uma crise econômica que enfraqueceria o Império Lusitano globalmente. As relações comerciais do Brasil com a Europa se diversificariam, reduzindo a dependência de uma única metrópole e criando uma política externa autônoma. A formação de uma confederação de repúblicas sul-americanas, sob liderança brasileira, poderia ter antecipado projetos de integração continental. O modelo político brasileiro influenciaria as constituições de outras nações americanas, espalhando os princípios federativos e democráticos. A Inglaterra, interessada no fim dos monopólios coloniais, apoiaria discretamente a República Brasileira para ampliar seus mercados. O Brasil se tornaria uma potência regional emergente, mediando conflitos e liderando iniciativas de cooperação continental. Esta nova configuração geopolítica criaria um continente americano republicano e integrado já no início do século XIX. A vitória da Inconfidência Mineira criaria um legado histórico completamente diferente para o Brasil. Tiradentes se tornaria o primeiro presidente da República, não um mártir executado, simbolizando a transição pacífica do colonialismo para a democracia. O país desenvolveria uma tradição democrática sólida, evitando os períodos autoritários que marcaram a história brasileira real. A experiência republicana precoce criaria instituições políticas maduras e estáveis, capazes de resistir a crises e transformações sociais. O Brasil se anteciparia em um século no desenvolvimento industrial, científico e tecnológico, posicionando-se como potência mundial já no século XIX. A abolição antecipada da escravidão criaria uma sociedade mais justa e integrada, sem as profundas desigualdades raciais que marcaram a história nacional. A tradição educacional, iniciada com a Universidade de Vila Rica, formaria gerações de intelectuais
e cientistas brasileiros, acelerando o progresso científico nacional. A identidade nacional brasileira se formaria em torno dos ideais republicanos e democráticos, não do autoritarismo monárquico ou militar. O Brasil republicano seria reconhecido internacionalmente como pioneiro da democracia sul-americana, exercendo liderança moral e política no continente. As instituições democráticas brasileiras serviriam de modelo para outras nações em desenvolvimento, exportando conhecimento político e administrativo. O país evitaria os traumas históricos da escravidão tardia, da monarquia autoritária e das ditaduras militares, construindo uma trajetória de desenvolvimento contínuo e sustentável. Este legado alternativo posicionaria o Brasil entre as principais democracias mundiais, com uma história de liberdade e progresso que inspiraria povos de todo o mundo. A República Brasileira, nascida da Inconfidência Mineira, estabeleceria um sistema de relações diplomáticas pioneiro na América Latina. A aliança natural com os Estados Unidos seria imediata, inspirada no sucesso da Revolução Americana e baseada nos princípios republicanos compartilhados. O embaixador brasileiro seria recebido em Washington já em 1790, antecipando em mais de 3 décadas o reconhecimento diplomático que historicamente só ocorreu em 1824. A França revolucionária reconheceria prontamente a nova república, estabelecendo vínculos comerciais e culturais que fortaleceriam os ideais iluministas no Brasil. O Tratado de Aliança Franco-Brasileiro seguiria o modelo do Tratado de Aliança de 1778 entre França e Estados Unidos, criando uma rede de proteção internacional contra possíveis retaliações portuguesas. A Inglaterra, interessada no fim dos monopólios coloniais, manteria relações comerciais discretas, mas lucrativas com o Brasil republicano. A diplomacia brasileira seria conduzida por intelectuais como José Álvares Maciel e outros inconfidentes, formando um corpo diplomático ilustrado e competente. A nova república estabeleceria consulados em Londres, Paris e Filadélfia, criando uma rede comercial e informativa internacional. O Brasil se tornaria membro fundador de uma eventual confederação americana, precedendo em décadas os projetos pan-americanos. A política externa brasileira seria baseada no princípio da autodeterminação dos povos, apoiando outros movimentos independentistas no continente. As relações com a Espanha seriam tensas inicialmente, mas melhorariam com as independências hispano-americanas. O Brasil republicano exerceria liderança moral internacional, defendendo princípios democráticos e direitos humanos que só se consolidariam globalmente no século XX. A vitória inconfidente provocaria uma revolução urbana sem precedentes no Brasil colonial. Vila Rica se transformaria na primeira capital republicana das Américas, com um planejamento urbano moderno que anteciparia em séculos as cidades planejadas brasileiras. A cidade seria remodelada seguindo princípios iluministas, com ruas largas, praças públicas e edifícios governamentais imponentes que simbolizariam a nova ordem democrática. A construção de uma universidade criaria um campus integrado ao centro urbano, transformando Vila Rica em uma cidade universitária pioneira. O sistema de abastecimento de água seria modernizado com a construção de aquedutos e chafarizes públicos, melhorando drasticamente a qualidade de vida urbana. A iluminação pública a óleo seria instalada nas principais ruas, fazendo de Vila Rica a primeira cidade iluminada do Brasil. O calçamento das ruas principais com pedras locais criaria um padrão de urbanização que seria copiado por outras cidades mineiras. A construção de teatros, bibliotecas e museus transformaria a cidade em um centro cultural de referência continental. O sistema de esgotos seria pioneiro, com canalizações subterrâneas que evitariam as epidemias comuns nas cidades coloniais. A arquitetura republicana desenvolveria um estilo próprio, misturando influências neoclássicas com elementos locais, criando uma identidade visual única. As estradas conectando Vila Rica a outros centros seriam pavimentadas, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias. O crescimento populacional planejado evitaria a favelização,
com loteamentos organizados e habitações populares construídas pelo governo republicano. Este modelo de desenvolvimento urbano influenciaria outras cidades mineiras e brasileiras, criando um padrão de urbanização mais humano e sustentável. O Brasil republicano inconfidente experimentaria um salto tecnológico extraordinário para o século XVIII. A mineração seria revolucionada com a introdução antecipada de técnicas europeias avançadas, incluindo o uso sistemático da pólvora para escavações e sistemas hidráulicos sofisticados para drenagem. A fundação de uma escola de minas em Vila Rica formaria os primeiros engenheiros brasileiros, antecipando em um século a criação histórica da Escola de Minas de Ouro Preto. Os métodos de amalgamação com mercúrio seriam aperfeiçoados, aumentando significativamente a produtividade aurífera e prolongando a vida útil das minas. A força hidráulica seria utilizada não apenas na mineração, mas também em manufaturas têxteis e metalúrgicas, criando um parque industrial proto-moderno. O desenvolvimento de máquinas de mineração adaptadas às condições brasileiras estimularia uma indústria mecânica nacional. A pesquisa mineralógica seria sistematizada, com expedições científicas mapeando sistematicamente as riquezas do subsolo brasileiro. A metalurgia do ferro seria desenvolvida para atender às necessidades industriais crescentes, reduzindo a dependência de importações. A construção de estradas de ferro ligando as minas aos portos anteciparia em décadas a era ferroviária brasileira. A medicina seria revolucionada com a criação de hospitais modernos e o desenvolvimento de tratamentos para doenças tropicais. A agricultura seria modernizada com técnicas de rotação de culturas e uso de fertilizantes, aumentando a produtividade e a diversificação. A impressão de livros técnicos e científicos disseminaria conhecimento, acelerando o progresso científico nacional. Estas inovações posicionariam o Brasil como pioneiro tecnológico mundial, exportando conhecimento e técnicas para outros países. A vitória da Inconfidência Mineira criaria uma identidade nacional brasileira fundamentalmente diferente da que conhecemos. O patriotismo brasileiro se basearia nos ideais republicanos e democráticos, não no ufanismo monárquico ou autoritário que marcou períodos posteriores da história nacional. Tiradentes seria celebrado como o primeiro presidente da República, não como mártir, simbolizando a capacidade brasileira de transformação pacífica e democrática. A cultura nacional se desenvolveria em torno dos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, criando uma sociedade mais justa e inclusiva. A literatura brasileira nasceria livre das censuras coloniais, com autores como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga desenvolvendo uma estética nacional autêntica. A música e as artes visuais floresceriam sob patrocínio republicano, criando manifestações culturais genuinamente brasileiras. A identidade regional mineira se tornaria modelo para outras regiões, demonstrando como a diversidade cultural pode conviver com a unidade nacional. O catolicismo se adaptaria aos valores republicanos, desenvolvendo uma teologia da libertação precursora que conciliaria fé e democracia. A miscigenação racial seria celebrada como valor nacional, antecipando a democracia racial em condições mais equitativas. O português brasileiro desenvolveria características próprias mais rapidamente, com neologismos republicanos e expressões democráticas enriquecendo a língua. A educação cívica seria fundamental na formação dos cidadãos, criando uma cultura política madura e participativa. O Brasil se tornaria símbolo mundial de democracia multirracial, inspirando movimentos de direitos civis em outros países. Esta identidade alternativa faria do Brasil uma referência moral e política internacional, líder na promoção da justiça social e dos direitos humanos desde o século XVIII. Conclusão: se a Inconfidência Mineira tivesse vencido, o Brasil teria iniciado sua trajetória como uma república muito antes, com um sistema político inspirado nos ideais iluministas e uma economia independente e industrializada.
Isso poderia ter acelerado a abolição da escravidão e promovido uma sociedade mais justa e igualitária, além de um grande avanço cultural e educacional. O país teria assumido uma posição de liderança política e diplomática na América Latina, influenciando outras nações e criando uma identidade nacional moldada pela democracia e pelos direitos civis. Embora a história tenha seguido outro caminho, imaginar esse Brasil alternativo nos ajuda a compreender as forças que moldaram nossa nação e valorizar as conquistas democráticas que vieram muito depois. A Inconfidência Mineira permanece como um símbolo da luta por liberdade e autonomia, inspirando até hoje os sonhos de um Brasil melhor.